Alguns autores mais recentes estão falando em bullying no local de trabalho, em bullying nas relações familiares. Quantas vezes os pais massacram os seus filhos com críticas impiedosas? Quantas vezes um irmão é opressor com o outro, né? E muitas vezes esse irmão que está sendo vítima de ataques em casa é esse que vai se tornar um agressor na escola. Então, o olhar se ampliou. A gente está vendo o bullying não só como agressão entre alunos no ambiente escolar, mas como um padrão de agressão. Quantas vezes agora são os professores que são alvo de ataques dos seus alunos? Quantas vezes, ao contrário, essas relações violentas estão acontecendo em todo o ambiente, não só da família quanto da escola? Então, é essa rede de relacionamentos que é preciso tratar, né? É a gente se conscientizar de que a gente pode brincar saudavelmente sem agredir as pessoas. A agressão não é diversão, né? A gente pode promover, né, um relacionamento onde é agradável de conviver, de ser e de aprender. Um outro detalhe importante: crianças e jovens estão com o cérebro em formação. Com os conhecimentos mais recentes da neurociência, principalmente com o conceito de neuroplasticidade, sabemos hoje que os circuitos neuronais são formados durante toda a vida. E que a influência da escola, né, da relação dos educadores e da relação das famílias com este cérebro em formação é muito importante. Caminhos neurais podem ser pisados e repisados num padrão de agressão ou de sofrimento. Caminhos neurais podem ser feitos e refeitos quando a gente, então, vai mudando a maneira de olhar a qualidade dos relacionamentos. A gente sabe hoje que os ataques de angústia, de ansiedade, de medo, e muitas vítimas de bullying sofrem isso de uma maneira muito intensa, eles vão prejudicando a capacidade de concentração e de aprendizagem. Então, isso são consequências bastante importantes, né, que possam motivar todo mundo a pensar na melhoria da qualidade de relacionamento. Não foi à toa também que eu coloquei, né, como subtítulo desse livro, o que fazemos com o que fazem conosco. Porque, claro, cada um de nós tem uma maneira pessoal de registrar os acontecimentos. Muitas vezes pessoas dizem, mas eu sofri bullying na escola, pesado, e não aconteceu nada comigo. Né? Ou então eu fui autor de bullying na escola, hoje me relaciono muito bem com todo mundo. Sim, né? O nosso cérebro, o nosso ser, está em constante transformação. Então a gente pode fazer e refazer uma porção de coisas. Algumas vítimas de bullying realmente passaram por essa situação. Eles têm resiliência, eles criaram recursos, tá, para poder não se deixar abater por essas questões. Outras pessoas não conseguiram fazer isso, né, e sofrem consequências a longo prazo. Então, o que é importante fazer quando a gente está fazendo um trabalho, né, de programa anti-bullying? Desenvolver recursos em todos os envolvidos. As vítimas precisam olhar o problema como uma oportunidade de desenvolver recursos de ação. Elas precisam não só ser protegidas, né, por uma cultura de não tolerância às ações de bullying, mas precisam também ver que tipo de características minhas eu posso desenvolver melhor para poder neutralizar essas agressões, para poder impedir essas agressões e para sair desse lugar onde eu estou sendo alvo de ataques. Esse é um trabalho muito belo de fortalecimento de recursos para quem está sofrendo os ataques de bullying ou de cyberbullying. São mecanismos de autoproteção e são mecanismos de fortalecimento de recursos. Os agressores precisam ser trabalhados muito também, direcionando, por exemplo, capacidade de liderança para fins construtivos, direcionando, canalizando a agressividade para a assertividade, mas não para a violência.
colocando o desenvolvimento da empatia em primeiro lugar. Por exemplo, se um aluno manifestou uma habilidade enorme para fazer um vídeo difamatório, ele poderá ter como consequência fazer um vídeo sobre as consequências do bullying e do cyberbullying na rede de relacionamentos. Tá? Os autores precisam desenvolver, de bullying, né? Precisam desenvolver a capacidade de empatia, precisam desenvolver a capacidade de respeito ao próximo e precisam ter limites e consequências muito claramente estabelecidos. E os espectadores precisam se conscientizar do seu poder de colaboração para criar uma cultura de paz no ambiente escolar e nas famílias, no sentido de como é que a gente pode brincar saudavelmente, como é que a gente pode se relacionar bem com os nossos colegas. Eles têm uma influência enorme com relação a isso. Então, o programa anti-bullying é um belíssimo trabalho, né, da rede de relacionamentos para promover uma boa qualidade de convívio. Todos saem ganhando com essa história. Né? Quem participa, né, como educador, como parte da equipe escolar, porque as pessoas também que estão em outras funções dentro das escolas são agentes de combate ao bullying. As famílias ganham numa perspectiva de entendimento melhor. Quantos pais vão se dar conta de que eles, sem perceber, estão reforçando condutas dos seus filhos como agressores e autores de bullying ou cyberbullying? Quantas vezes eles vão se dizer assim, meu Deus, nós estamos distorcendo conceitos, nós não sabemos nada do que se passa na vida dos nossos filhos no computador, em nome de uma privacidade. E aí eles vão se lembrar de que, como pais, eles são legalmente e amorosamente responsáveis pelos seus filhos. Então, eles precisam saber do que está acontecendo na navegação, sim. Eles precisam ser amigos dos seus filhos nas redes sociais, para saber o que está sendo postado ali. Por que acontece? A maioria das vítimas de bullying ou de cyberbullying não fala a respeito. Elas sentem vergonha, sentem medo de não serem compreendidas, sentem medo de a situação piorar. Tá? E os autores também silenciam. Né? Eles querem fazer tudo ali por baixo dos panos, principalmente no cyberbullying. Eles acreditam que tem um anonimato, que eles podem exercer a crueldade online da maneira que quiserem e bem entenderem. E não é bem assim. Então, muitas vezes nesse trabalho do programa anti-bullying, as famílias vão rever situações. Elas vão também sentir a necessidade muito importante de fazer uma parceria com a escola. Na família e escola tem o mesmo objetivo, que é promover um crescimento saudável das crianças e dos adolescentes. Então, todas, família e escola, tem um trabalho importantíssimo a fazer aí. Esse abrir os olhares para saber o que está acontecendo aí. Né? Nós não estamos, bullying não é mais uma brincadeira de criança. Tá? Mudou o olhar sobre a situação. Quando muda o olhar sobre a situação, muda a maneira da gente agir sobre ela, da gente pensar sobre ela. Muita coisa vem mudando nas últimas décadas. Né? Eu me lembro, né, quando eu era pequenininha, eu fiquei ajoelhada no milho olhando para a parede, como castigo dentro da escola. Hoje em dia isso é inimaginável. Não se pode fazer isso com os alunos. Antigamente se davam surras de cinto, né, e feriam-se as crianças em nome de educá-las. Hoje isso existe ainda, infelizmente, mas é considerado violência intrafamiliar. Não é mais uma maneira de educar. A gente pode e deve educar crianças e adolescentes com firmeza, serenidade e não violência. Com limites claros e bem definidos, mas não com violência. Então, o olhar sobre essa situação mudou. E aí a maneira de pensar e de agir também. Com o bullying está acontecendo a mesma coisa. De brincadeira de criança a coisa séria. Então, o que fazemos com o que fazem conosco? Como podemos melhorar a qualidade do nosso convívio? Esse é o desafio e essa é a proposta de bullying e cyberbullying, o que fazemos com o que fazem conosco. Muito obrigada.